Voltei, gente. Vamos para fazer uma pequena explicação do livro de Lucas, capítulo 22, do 54 ao 62, que é Pedro nega o Senhor Jesus. Então, gente, assim que o Senhor Jesus ele estava terminando de falar para todos os que estavam ali, né, para prendê-lo, que aquela era a hora das trevas que tinha sido determinada por Deus. Não foi determinada pelas trevas, foi determinada por Deus. Deus é que preparou aquela hora. Tinha que ser as coisas do jeito do Senhor e não do jeito nosso e de ninguém, né? É o Senhor aqui, o nosso Deus, o nosso pastor, o nosso tudo, né? Então, Ele que determina nossos caminhos. E também determinou o caminho das trevas, né? Então, eles prenderam o Senhor Jesus e o levaram para a casa do sumo sacerdote. O sumo sacerdote era um chefe, tá? Para quem não sabe, ele era um chefe lá da sinagoga, um chefe que é como se fosse o Papa, né? Assim, o Papa não tem o poder de tudo, então ele aqui era o sumo sacerdote também, né? Ele tinha um poder ali dentro de resolver todos os problemas e tinha que ser do jeito que ele queria e resolvia, né? Então, acho que era mais ou menos isso, tá? Então, eles prenderam o Senhor Jesus e levaram ele até o sumo sacerdote. E Pedro seguia de longe, enquanto os outros todos fugiram, com medo, né? Pedro seguia de longe, para que ninguém, né, aqueles soldados lá não visse ele, não prendesse ele também, né? Então ele seguiu o Senhor Jesus de longe. E quando viu uma fogueira, né, que estava sendo acesa ali no pátio, né, achou um lugarzinho lá no meio e se assentou junto dos demais. Ali ficou tentando se camuflar ali no meio para ninguém conhecer ele, né? Mas uma empregada viu ele sentado e fixou os olhos nele e disse: este também estava com ele. Ele quem? Com o Senhor Jesus. Foi isso que ela falou. Esse também estava com ele. Mas Pedro negou, dizendo: mulher, não o conheço. Tá aqui. Mulher, não o conheço. Lembra que tem um vídeo já no canal que Pedro falou que nunca ia negar o Senhor, que estava pronto para ir para a prisão ou para a morte com o Senhor? Pois é, e o Senhor falou: não confie nos teus pensamentos, não, porque você vai me trair. Mas ele falou que não ia trair. Então aqui está a prova. Pedro negou, dizendo: mulher, não o conheço. Pouco depois, outro homem viu Pedro e disse: você é um deles. Ou seja, você é um daqueles que segue o Senhor Jesus, né? Mas Pedro disse: homem, eu não sou um deles. Olha só, mais uma vez, segunda vez, Pedro falou que não era. E aí passou cerca de uma hora, um outro homem afirmou, dizendo: com certeza este também estava com ele. Com ele quem? Com o Senhor Jesus. Então ele falou: com certeza este também estava com ele, porque também é galileu. Então ele conheceu ali, ele falou, pelo sotaque ou pelo o jeito dele ser, né? Ele conheceu, assim como às vezes você conversa com um carioca, você sabe que ele é carioca do jeito que ele fala, né? Ou gaúcho do jeito que ele fala, o jeito que conversa, o som, né, das vozes são diferentes, né? Então, ele falou: com certeza este também estava com ele, porque também é galileu, né? Mas Pedro insistiu: homem, não sei do que você está falando. E antes que Pedro terminasse de falar, o galo cantou. E quando o galo cantou, e o Senhor Jesus ele voltou-se e fixou os olhos em Pedro. Gente do céu!
Você já imaginou? Você conhece uma pessoa e de repente você fala não conheço. E a pessoa está indo ali por sofrimento. E quando você fala não o conheço, a pessoa te olha. Não com um olhar de ódio, não. Mas com um olhar de amor. Sabendo que Pedro precisava muito dele ainda. Da misericórdia dele, assim como nós, né? Não foi com ódio que o Senhor olhou para ele. O Senhor Jesus voltou-se, fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como ele tinha dito: hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Olha só, na hora que o Senhor Jesus olhou para ele, Pedro lembrou do que o Senhor Jesus falou. Que tristeza de Pedro, né? Porque Pedro saiu dali, gente, chorou, mas chorou amargamente. Muito, chorou demais. Porque ele sabia Deus, ele mesmo falou que o Senhor era o Deus. Ele viu quanta coisa o Senhor fez. E por um descuido, por falta de orar, sabe? Porque somos pecadores realmente, né? Ele com medo da morte, com medo de sofrer, falou que não conhecia. E quando ele se lembrou do Senhor Jesus, tinha falado para ele, chorou. Chorou muito. Já imagino tanto que ele deve ter se arrependido, chorou amargamente. O olhar do Senhor não foi um olhar de raiva, né? O Senhor não olhava para ninguém com raiva, né? Porque o Senhor conhecia Pedro. Sabia que tanto ele quanto os outros apóstolos, e até mesmo nós, né? Todos nós, sentimos medo, né? E muitas vezes até negamos o Senhor sem saber e cometemos pecado. Mas não somos diferentes de Pedro, né? Nesse quesito aqui, ó, medrosos. Muitas vezes acabamos de negar o Senhor, às vezes nem imaginamos o que estamos fazendo e acaba que cometemos esse pecado, né? Mas o Senhor é muito bondoso, muito misericordioso, né? E ele viu que Pedro se arrependeu amargamente. Na hora, ele conhece o coração de todos e ele sabe o que vai acontecer, né? Antes de nós nascermos, antes de sermos gerados, ele já conhece a nossa vida todinha e sabe do que nós vamos fazer, que nós somos capazes, né? Então, o Pedro, ele foi bem diferente de Judas, né? Que Judas sentiu remorso. E foi lá e se matou, né? Porque sentiu remorso. Ele não sentiu, ele não se arrependeu. Ele sentiu remorso. E diferente do Pedro, Pedro se arrependeu, chorou amargamente e o Senhor perdoou. Então, ele perdoou Pedro e ele nos perdoa. Porque ele conhece o nosso coração, ele sabe que nós o amamos. E quando a gente erra, a gente peca, o Senhor nos perdoa. Lógico que nós temos que pedir perdão, né, gente? Não podemos ficar quietinho ali, errar e ficar quietinho, não. A gente faz, Senhor, perdoa os nossos pecados, nossos erros, né? E ele perdoa. Ele é muito misericordioso, ele perdoa sim. Por quê? Porque ele conhece se o nosso arrependimento é verdadeiro ou não. Só o Senhor conhece. Não adianta a gente falar, eu me arrependi. Mas se não for de verdade, o Senhor sabe, né? Que não é de verdade. Então, esse arrependimento não é válido, né? E Pedro, ele amava muito o Senhor Jesus. Ele é bem rebelde, Pedro, né? Tudo doidão, ele falava as coisas e era encrenqueiro, mas ele amava o Senhor Jesus. Ele falou, né, que ele era o Messias, lembra? Ele falou do Senhor Jesus, o Senhor é o Messias que havia de vir. E falou que morreria pelo Senhor. Mas mesmo assim, o Senhor falou para eles orarem, para não cair em tentação. Mas eles dormiram. É o que acontece conosco. O Senhor fala, orem para vocês não caírem em tentação. Agora, a gente fica vigiando o tempo todo? Não. A gente acaba que, sabe,
não dormindo mesmo, chegar a deitar, se cobrir e dormir. Não é isso. É dormir assim, sabe? Esquecer de ler a palavra, esquecer de fazer os devocionais, esquecer de estar com o Senhor o tempo todo, de pedir ao Senhor para que nos leve e nos traz em segurança para nossos lares. Agradecer ao Senhor pelo nosso alimento, pelo que vestimos, pelos nossos medicamentos que tomamos, porque o nosso corpo precisa, sabe? Ficar acordado nesse sentido, né? Que o Senhor fala. E muitos de nós, às vezes, até vai para a igreja, chega lá, o pensamento some, vai pensando em outra coisa, acaba que não presta atenção no que está sendo pregado, no que o nosso pastor está falando para nós, está ensinando, né? E acabamos que passa ali que a gente nem vê. Então isso acontece sim, porque nós somos pecadores. E nós temos que pedir muito ao Senhor para nos ajudar, porque muitas vezes a gente está até orando, quando percebemos o pensamento está lá longe já. Né? Pensa na conta que vai pagar, pensa na casa que tem para limpar, pensa naquele que está tocando a campainha bem na hora que não é para vir. Olha, é coisa assim que para perturbar mesmo, sabe? Então a gente tem que estar bem atento com tudo. Mas o Senhor conhece, né? Conhece tudo que acontece com a gente. E Ele sempre pede, orem, fique atento, vigie, para não cair em tentação. Assim como eles ficaram e nós ficamos também, né? E é por isso que nós precisamos dele o tempo todo. Então, se não orarmos, nós caímos também. Isso aí não tem dúvida, tá? Então, precisamos obedecer o que o Senhor fala. Fica atento. Vigie. Isso nós temos que falar e fazer, não é só falar não, nós temos que vigiar sim. E na hora que Jesus foi preso, todos ficaram com medo, todos. E fugiram. E Pedro ficou por perto. Você vê que Pedro, ele não sumiu do mapa, né? Ele não correu, ele estava com medo sim, mas ele ficou por perto. E negou o Senhor porque estava com medo, né? Quem de nós, né? Que nunca fez isso, né? Com medo, acabou negando alguma coisa ou omitindo, não sei, né? Mas temos que estar muito forte, segurando na mão do Senhor para que não caímos, porque o negócio não é brinquedo não, gente. Não falar que é facinho não, porque não é não. Não é facinho, mas nós temos que estar sim, pedindo a Deus, o Espírito Santo, que esteja conosco para nos ajudar, né? Então, todos fugiram com medo, Pedro ficou por perto. Né? Ele ficou ali disfarçando e quando reconheceram ele negou o Senhor 3 vezes, assim como o Senhor já tinha avisado. Então, o Senhor conhece os nossos corações, por isso que Ele nos alerta. Ele nos alerta a orar e obedecer os seus ensinamentos. Ele mesmo disse em João 16:30 ao 33, que todos iriam abandoná-lo e deixá-lo sozinho, mas que ele não estava só, porque Deus estava com ele. E nos avisou que no mundo teríamos aflições, mas é para termos coragem, porque ele, sendo Deus, ele passou por grandes aflições, mas ele venceu o mundo por nós, tá? Por amor a nós, sem merecermos, mas ele fez isso por nós, né? Que a gente não merece a misericórdia do Senhor, não. Só o amor dele é tão grande que ele nos ama tanto que ninguém nos ama que nem ele, não existe. O Senhor Jesus, como um bom mestre, ele preparou os seus discípulos a respeito do que iria acontecer, né? Em partes, né? Ele foi preparando assim, né? Para não totalmente, mas preparou do que iria acontecer. Muitas vezes eles não entendiam, né? Porque o Senhor ainda não tinha aberto os olhos dele totalmente para eles não sofrerem muito, né? Mas uma boa parte eles aprenderam, né? E para poder levar o evangelho depois, né? Assim como o Senhor pediu. Então, o Senhor, ele preparou os discípulos a respeito do que iria acontecer a partir daquele momento. Depois de tudo aquilo que ia acontecer, após a sua partida, todos ficariam tristes,
mas contudo iria nascer alegria. Então, com a tristeza, sempre depois da tristeza vem a alegria. O Senhor, ele nos fala que com a morte dele poderia passar uma sensação de vitória daqueles que o perseguiram, daqueles que o perseguiriam e crucificariam. Mas tudo estava dentro da vontade de Deus. A gente imagina uma coisa, achando que o inimigo está vencendo, mas não é assim. Por isso o Senhor Jesus fez questão de avisá-los e prepará-los. E ele fez questão de deixar para nós escrito, nos avisando e nos preparando. Por isso que nós temos que ler, entender a palavra e obedecer, né? Então, o Senhor avisou, preparou todos os seus discípulos para aquele momento tão difícil. Foi um momento muito difícil que os seus apóstolos, os seus discípulos iam passar ali, vendo um sofrimento tão grande daquele, né? O Senhor Jesus, ele não disse que o sofrimento acabaria. Ele nunca falou, vocês não vão sofrer, nunca falou isso. Ou que o sofrimento seria apagado, acabar com tudo, com todo o sofrimento. Não, ele não disse isso. Mas o Senhor disse que daquela tristeza viria algo bom. E veio sim. Com a ressurreição do Senhor Jesus, a alegria tomou conta de todos os seus seguidores. Até hoje, toma conta de todos nós. Porque ele vive, né? Ele ressuscitou, o único que ressuscitou. E nós sabemos, né, que ele vai voltar. Então, a alegria tomou conta naquela hora, a alegria tomou conta de todos os seus seguidores, né? Que viram ele sofrer, sofreram muito junto com ele, viram ele sofrer, morrer e depois viram a volta triunfante do nosso Senhor, ressuscitado, né? E ali as pessoas entregaram suas vidas para a morte por amor ao nosso Senhor Jesus, por amor ao nosso Deus. E é assim que tem que ser. Por amor a Ele, nós entregamos a nossa vida todos os dias. E o que acontece conosco? Quando temos esse encontro com o Senhor, assim como os discípulos tiveram lá, verdadeiro encontro, quando nós temos esse verdadeiro encontro com o nosso Senhor, as nossas vidas, elas tomam um rumo diferente. Isso que é nascer de novo, tá, gente? Então, agora, nascemos para uma nova vida. E garanto a vocês que é maravilhoso conhecer e andar com o nosso Salvador. Se vocês ainda não o conhecem, eu convido vocês a se unir a nós para a vida eterna. Convido vocês a conhecer o Senhor, porque Ele deixou explicando tudo que nós devemos saber e fazer e obedecer. Ele deixou tudo escrito para nós. Ele não omitiu nada. Ele não falou que nós vamos ter vidas de reis e rainhas e princesas e princesos. Não, ele não disse isso. Ele disse que ele sofreu, mas venceu. E que nós também. Então, nós temos que, mesmo com o sofrimento, com dores, com doenças, com morte, nós devemos estar com o Senhor. Porque aqui é uma passagem e a vida eterna vem depois, tá? Depois que esse corpo que está corrompido não serve para mais nada, ele for para o pó da terra, o nosso espírito volta a Deus que o deu, e é o espírito que vivifica. O espírito não morre, ele fica junto ao Senhor, aguardando o grande final, o grande final que o Senhor vai vir e vai julgar os vivos e os mortos. Então, o Senhor vai ressuscitar, vai devolver o corpo para cada um, só que não é um corpo que vai apodrecer, que vai ficar embaixo da terra, vai ser um corpo glorificado, um corpo que não vai mais pecar, não vai mais sofrer, mas nós vamos ter o nosso corpo de volta, só que um corpo glorificado igual ao do Senhor Jesus. E aí a gente vai viver na vida eterna com Ele para sempre. Todos aqueles que o aceitaram, que o seguem, que conhecem a palavra do Senhor,
vai viver com ele para sempre. Vai existir novos céus e nova terra, e vamos viver com o Senhor para sempre. Agora, aqueles que não quiseram aceitar o Senhor Jesus, que não querem viver com ele, aí então já é outra coisa. Ele não obriga ninguém a viver junto com ele. Cada um tem um livre-arbítrio, você aceita ou você não. Aí tem dois caminhos, só tem dois, não tem três, só tem dois. É o céu ou o inferno. O inferno é quando você não aceita o Senhor. Então, se você não aceita o Senhor Jesus, vai viver com ele, que é o nosso Deus, você aceita quem? Não tem outro caminho para você ir, só vai sobrar um, que é o inimigo, né? Que é o inferno. E aí não tem para onde correr. Então, só tem dois caminhos. Eu convido você a conhecer o caminho do Senhor. É a porta estreita. É conhecer, é ler, é não ter preguiça de pegar as escrituras e ler. Sabe, pedir ao Senhor para dar entendimento pra gente, porque devagarinho a gente vai entendendo alguma coisinha, assim como eu entendo bem pouquinho, mas eu entendo alguma coisinha, tá, gente? Então, eu tô aqui para aprender. Enquanto eu leio, enquanto eu pesquiso, eu vou aprendendo, eu vou passando para vocês e a gente vai aprendendo junto a palavra do Senhor e respeitando o Senhor até que ele volte para nos buscar, tá bom? Vamos junto, gente. Vamos junto continuar no caminho do Senhor. Deus abençoe a todos. Fique com o Senhor Jesus.